Olá, eu sou o professor Walter Colichon. Essa é a nossa aula sobre evapotranspiração potencial e real. A evapotranspiração real é aquela que realmente está acontecendo em determinada situação, em determinado ambiente. É o fluxo de calor latente, que são moléculas de água líquida que se transformam em vapor e se afastam da superfície. Se a gente tivesse um equipamento de medição como uma torre para medição por correlação de vórtices, o que a gente estaria medindo seria a evapotranspiração real. Diferente disso, existem situações em que a evapotranspiração real ela é muito baixa. É o caso de zonas áridas e semiáridas. Nesses locais, a evapotranspiração seria altíssima caso houvesse água disponível no solo e para as plantas de maneira geral. Então, a evapotranspiração potencial é definida como a taxa de evapotranspiração que ocorreria caso a disponibilidade de água no solo não fosse um fator limitante. Nessa situação, a água não é um fator limitante, então a evapotranspiração potencial é alta e a evapotranspiração real também é alta. Nessa outra situação, a água é um fator limitante. Então, embora a evapotranspiração potencial seja alta, a evapotranspiração real é baixa, porque não há água no solo para que as plantas possam realmente transpirar. A evapotranspiração ela varia dependendo da umidade do solo. Nesse gráfico a gente tem no eixo vertical a evapotranspiração e no eixo horizontal a umidade do solo. E a gente tem uma linha de valor constante que é a evapotranspiração potencial. Se o solo estiver bem suprido de água, a gente tem a evapotranspiração real muito próxima da evapotranspiração potencial. Mas à medida que o solo vai ficando mais seco, a gente tem uma redução da evapotranspiração real em relação à evapotranspiração potencial. A gente pode ter um valor que pode ser metade ou até menos, dependendo da umidade do solo. Então chega um momento em que o solo está tão seco que a evapotranspiração real ela se aproxima de zero, mesmo que a potencial seja muito alta. Quando o solo está bem suprido de água, as plantas têm seu pleno desenvolvimento. E quando o solo está mal suprido de água, a gente tem uma evapotranspiração muito menor do que a potencial e as plantas acabam secando e não se desenvolvendo de forma adequada. A evapotranspiração potencial, quando ela é atendida, a gente tem o melhor desenvolvimento da vegetação. Então, em situações em que somente a chuva ela não é suficiente para prover a umidade necessária para manter as plantas com a evapotranspiração potencial, às vezes é necessário suplementar a água através da irrigação. Então, em muitos casos, é necessário saber ou estimar de forma prévia qual é a evapotranspiração potencial, qual é a quantidade de água que deve ser suprida para as plantas para que elas tenham seu pleno desenvolvimento. Essa evapotranspiração potencial ela depende da temperatura, depende da umidade relativa, da velocidade do vento e da radiação solar e de algumas características da vegetação, conforme a gente vai ver num dos próximos vídeos. Então, resumindo aqui, a gente viu que a evapotranspiração real é o fluxo de vapor que realmente acontece a partir da superfície. A evapotranspiração potencial é o que poderia acontecer caso não houvesse déficit de água no solo. E a evapotranspiração real, ela é no máximo igual à evapotranspiração potencial. Finalmente, as plantas elas se desenvolvem melhor quando a evapotranspiração real é igual à evapotranspiração potencial. Então, onde não há chuva o suficiente, muitas vezes é necessário haver irrigação para que as plantas tenham o seu pleno desenvolvimento. E conhecer a necessidade de água
para a irrigação é importante para estimar demandas de água em grandes sistemas e em bacias hidrográficas. Até mais!